quando a gente fala, né, de introdução à teologia, a gente ressalta questões que são relevantes para o entendimento da teologia como um todo. Então, tem algumas coisas assim que vão servir de base para mais tarde, né, futuramente, quando você estiver estudando mesmo as vertentes teológicas, né, desse estudo, você já tem uma base de entendimento e aí vai ficar bem mais fácil, né? Semana passada a gente falou sobre algumas vertentes religiosas e depois a gente afunilou para algumas vertentes cristãs, né? E aí a gente, então, o primeiro capítulo ele vai falar basicamente do perfil de algumas religiões e também da né? Perfil meu Deus, fugiu, teológico, né? De algumas religiões. E hoje a gente vai então falar sobre tipologia do Antigo Testamento. O que é tipologia? Né? Tipologia é tipo, ou paralelos, tá? A gente vai entender isso já já. Mas antes da gente dar início, Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos, ó Deus amado, nesta aula online para tratar da introdução à teologia, que o Teu Espírito esteja dirigindo, Senhor, toda esta sessão, ó Pai, que o Teu Espírito, que é o autor da Bíblia, esteja nos dando o discernimento da mesma, para que possamos, ó Deus, entender a teologia, entender o Teu coração e aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta matéria, Pai. Abençoe cada aluno que está participando e aqueles que não estão podendo participar, não sabemos a razão, mas o Senhor, ó Deus amado, sabe. Então, abençoe cada um de acordo com a sua necessidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, quantos de vocês têm o livro? Só para eu saber. Alguém de vocês tem o livro? Eu consegui um hoje. Tiago não tem, Vanessa também não, a Adriana conseguiu um hoje. Tainara está pensando se tem ou não. Não? Tá certo. Matias tem? Não. Também não? Melian tem? Deve estar dormindo, que ela não respondeu. Nós temos na sala também a nossa diretora, a irmã Laurinda. Boa noite, irmã Lau, pastora Lau. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Lau. Tudo bem. Tiago, Vanessa. Irmã Gerlane conseguiu entrar então, gente? Continuar aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre a teologia simbólica do Antigo Testamento, ou seja, aqueles tipos e antitipos, aqueles paralelos que a gente vê no Antigo Testamento e que fazem alusão a muita coisa do Novo Testamento, né? O livro de Hebreus fala que todas as coisas do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, as leis rituais, né, do Antigo Testamento, eram sombras daquilo que havia de vir. Então a gente vai estar fazendo esse paralelo, né, de rituais, de como era o culto no Antigo Testamento, e a gente vai ver que cada detalhe tem uma ligação com a igreja, ou mais especificamente culmina na pessoa de Jesus. Tanto é que o apóstolo Paulo ele vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, não é o fim de fim, é a finalidade da lei, é nos levar a Cristo. Então, mesmo para o povo de Israel, embora hoje eles não, maioria, né, a nação, não creia no Messias, mas tudo que eles praticavam e praticam até hoje fazem alusão à vida do Messias, ao sacrifício do Messias, o cordeiro que eles
sacrificavam ali no altar do holocausto, tipificava Jesus Cristo, que o Cordeiro de Deus, que segundo João, né, o João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a gente vai ver, culminando em Jesus, todas as profecias do Antigo Testamento, todos os rituais, toda a forma de culto do Antigo Testamento, a gente vai ver se cumprindo em Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Não quero ver ninguém dormindo aí, viu? Quero ver a cara de todo mundo. Cadê Matias? Não tá aí não? Amém, pastor. Cadê Milian? Mostra a cara aí, pessoal. Quero ver esse rosto bonito de vocês. Bom, então vamos lá. Definindo tipo e antitipo, tá? Mas tem algumas perguntas que é importante a gente fazer, porque já diziam, né? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Então, qual é a origem do povo santo? Por que ele foi chamado pelo Senhor? Como e por que Deus estabeleceu uma aliança com este povo? Qual era o significado desta aliança? Quais eram as condições morais, civis, impostas por Deus através de regulamentos entregues ao seu povo? E quais são os propósitos de Deus para o futuro do seu povo, né? Do povo que ele escolheu para engrandecer o seu nome. Nós vamos ver, amados, que no passado Deus escolheu Abraão para fazer de Abraão uma grande nação, né? Todos conhecemos a história. E Abraão, ele ia ser pai de uma grande multidão, o cabeça de uma grande nação. No entanto, Abraão não tinha filhos. Sara, sua esposa legítima, sua legítima esposa, era estéril, tá? E então, como é que Abraão ia ser pai de uma multidão se ele não tinha filhos, tá? Aí, para o primeiro mistério, por que Deus escolheu um casal estéril e fez a promessa de posteridade para eles? Parece uma coisa absurda, né? Com tanto casal lá que tinha filhos aos montes, que podiam ter filhos, Deus escolheu justamente um casal que não podia ter filhos, para, através da descendência deste casal, então ele poder estabelecer uma aliança e formar um povo para si. Você já se perguntou isso? Por que Abraão e Sara, se eles não podiam ter filhos? Uma das respostas é porque a primeira, né? A principal, suponho, é que Abraão, ele tinha uma sintonia com Deus no meio ali de uma civilização e de uma parentela idólatra, entregue à idolatria, ao paganismo. Abraão, ele tinha perguntas que ninguém tinha resposta. E as perguntas de Abraão estavam sendo respondidas em Deus. E é por isso que depois Deus fala para Abraão: Abraão, sai daí. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse contexto cultural, religioso que você vive e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus precisou tirar Abraão daquele contexto para depois começar a dar respostas para Abraão, né? E à medida que Abraão foi avançando no propósito de Deus, então Deus foi abençoando e Abraão foi entendendo, até que teve uma ocasião que Abraão e Sara não... como é que se diz? Mas Sara, né? Sara falou: olha, eu não posso ter filho, eu já estou com a idade avançada, então toma aí a minha escrava, Agar, e tenha filho com ela, e aí esse filho vai ser meu. E aí então Abraão deitou lá com Agar e teve um filho a quem chamou de Ismael. Só que esse filho de Abraão, né, não estava nos planos de Deus para ser herdeiro da promessa.
Mas Abraão, né, era filho de Abraão, e Abraão chegou a um ponto que ele falou: Senhor, deixa quieto esse negócio, né? Deixa o Ismael mesmo, Ismael tá ali, tá bonito, tá crescendo. Mas aí Deus fala para Abraão: não será Abraão, o filho da promessa será um filho que vai nascer de Sara, sua esposa, né? Aí o outro mistério, né? Por que tinha que ser um casal que humanamente não podia ter filhos? Porque a descendência de Abraão, ela tinha que acontecer por um milagre. E de fato, o nascimento de Isaque foi um milagre, né? E aí Deus fala para Abraão: porque em Isaque será chamada a tua descendência. E é por isso que a gente vê os judeus falando, até a gente mesmo tem Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, né? Então, amados, curiosamente, até a esposa de Isaque, Rebeca, que era parente também, parece que ali a parentela toda ali tinha problema de esterilidade, né? Porque a Rebeca, que era provavelmente prima de Isaque, tá? Ela também era estéril. Mas aí ela engravidou de gêmeos, né? Deus fez um milagre lá, ela engravidou de gêmeos, que era Jacó e Esaú. Mas o Esaú saiu primeiro, mas foi Jacó o que entrou na linhagem patriarcal. Por isso que se fala Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Não fala Deus de Esaú, porque Esaú, ele não estava, né, no propósito de Deus de ser participar da linhagem patriarcal, mas sim Jacó. Mas tem todo um desdobramento que, se a gente for analisar aqui, é muito interessante, mas foge um pouquinho do objetivo, né? Então a gente vai ver, amados, que todo o Pentateuco, ou toda a teologia, ela tem uma razão de ser. Até pequenos detalhes, como a esterilidade de Sara e tal, a gente começa a observar que em tudo Deus está com a sua mão ali, Deus está intervindo, Deus está operando o milagre, né? Deus está entrando com providência de uma maneira muito clara, porque Deus quer dar a entender para o homem que é Ele que conduz a história. Amém? E aí, amados, isso responde a pergunta, né? A origem do povo santo. E Deus havia prometido para Abraão que na descendência dele iriam ser benditas todas as famílias da terra. E Deus iria abençoar aqueles que o abençoasse e amaldiçoar a nação que o amaldiçoasse também. Então, Deus tinha um mistério muito profundo ali com Abraão. Mas então, o que é tipo e o que é antitipo? Tipos, amados, que é o foco da nossa aula de hoje, são figuras que Deus utilizou ao longo da história bíblica para revelar acontecimentos futuros. Eles têm seu cumprimento na vinda do Messias, e esse cumprimento, né, é chamado de antetipo. Num tipo, há uma correspondência entre certas pessoas, eventos ou coisas do Antigo Testamento e Jesus Cristo no Novo Testamento. Então a gente vai ver que o Antigo Testamento, todo ele aponta para quem? Para Jesus, né? Todo o Antigo Testamento vai apontar para Jesus. Todos os rituais, todos os acontecimentos, as profecias, e inclusive, por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaque, Deus fala para Abraão assim: Abraão, pega seu filho, seu único filho a quem tu amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, a um dos montes que eu te mostrarei, e ali você vai sacrificar Isaque. E aí Abraão, então, ele pegou seu filho Isaque, a quem ele amava, lembrando que Ismael já tinha saído de casa, não sei quantos de vocês conhecem a história, né? Sara expulsou Ismael e Agar de casa, de forma que só ficou Isaque.
E aí Deus pede então para Abraão sacrificar Isaque. Isaque, amado, era o filho amado de Abraão, era o filho da promessa, o filho dos sonhos de Abraão, né? E aí Deus então vai e pede esse filho. E Abraão, ele vai 3 dias de caminhada até Moriá. Moriá era uma região, né, cheio de montes. E aí lá em Moriá Deus indica um monte. Olha, Abraão, quero que você sacrifique naquele monte. E aí, olha só, Isaque, ele estava levando a lenha. Eu vou contar os detalhes para depois a gente fazer aqui o paralelo do tipo e o antitipo. Isaque estava levando a lenha, né? E tinha lá os servos, né, de Abraão, né? Estavam juntos. Chegou num ponto, o Abraão fala para os servos dele: olha, vocês ficam aqui que agora eu e o menino, a gente segue o restante do caminho, a gente vai e depois a gente volta. Bom, e aí Isaque subiu o monte com a lenha nas costas, a lenha sobre a qual ele ia ser sacrificado, e chegou lá no monte. Então Abraão fez o altar, né, ali, colocou a lenha disposta ali. Isaque, amado, tem uma hora que ele pergunta: meu pai, está aqui a lenha e o cutelo, mas onde é que está o cordeiro? Até então Isaque não sabia que era ele que seria o sacrificado. E aí Abraão fala: oh, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Mas Abraão não sabia. Ele creu na promessa. Ele creu que talvez Deus fosse ressuscitar Isaque, alguma coisa ia acontecer. Abraão creu. Mas Isaque estava ali meio perplexo, sem saber. E aí vem aquela pergunta: poxa, Isaque devia ter já uns entre 13 e 15 anos. Já podia muito bem correr, né? Falar: não, pai, não, o senhor não vai me matar aí, não, eu não quero morrer, não. Tal. Isaque poderia correr, mas ele se sujeitou, ele obedeceu ao pai até a morte. Isso te diz alguma coisa? O filho de Abraão foi obediente até a morte, né? E aí, quando Abraão então vai sacrificá-lo, Deus fala: Abraão, não estendas a mão sobre o seu filho, porque agora sei que você me ama. Quer dizer, Deus já sabia, né? Mas teve um significado aí. Isso é um tipo, né? E olha só, curiosamente, amados, o monte, a terra de Moriá, bem mais adiante, ela vai se chamar Jerusalém. Ou Jerusalém vai estar na terra que antigamente, na época de Abraão, se chamava terra de Moriá. Faz algum sentido para você? E quando Jesus ele é julgado por Pilatos e ele é condenado, Jesus ele pega a cruz sobre a qual ele vai morrer, lembrando de Isaque que levou a lenha sobre a qual ele ia ser sacrificado. Jesus agora ele pega a cruz sobre a qual ele vai morrer, e adivinhe só qual é o monte que Jesus vai ser sacrificado. Dizem os historiadores que o lugar que Abraão ia sacrificar Isaque é o mesmo lugar onde Jesus foi crucificado, que na época de Jesus chamava-se Monte Calvário, mas na época de Abraão era um dos montes na terra de Moriá. Então, Isaque foi uma espécie de tipo de Cristo, e Cristo foi o antitipo. Tá dando para entender? Agora é claro que Isaque não morreu, porque tinha um cordeiro lá, né? Eles viram um cordeiro preso nos arbustos, e aí Abraão pegou o cordeiro e sacrificou no lugar de Isaque, né? Até isso, há uma tipificação que este cordeiro que Abraão sacrificou no lugar de Isaque representa o cordeiro de Deus que foi sacrificado no lugar da humanidade, né? Então Isaque, de certa forma, tipificando Jesus, ele tipifica também a humanidade que foi poupada, porque Jesus se tornou o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí todo aquele que entrega a vida para Jesus, todo aquele que se converte a Jesus, está livre
da condenação, não precisa morrer, porque Jesus já morreu por ele. Posso ouvir um glória? Amém? Bom, Glória a Deus. e olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 14. Glória a Deus, varão. Amém. Romanos, capítulo 14. Cadê? Capítulo 5, versículo 14. Vai dizer o seguinte: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, prefigurava aquele que havia de vir, estava se referindo a quem? Jesus Cristo, que viria para morrer por todos aqueles que pecaram à semelhança de Adão. Mas ele continua: todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Né? Então, aqui ele fala um pouco dessa tipificação de Jesus Cristo. Em Hebreus também, ele vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo... Capítulo 10, versículo 1. Olha o que é que diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Ou seja, os sacrifícios na época ali de Moisés, né, agora a gente está Moisés, os sacrifícios daquela época, eles representavam Jesus. Na verdade, os sacrifícios, eles não mudavam as pessoas. É por isso que tinha lá o Yom, que era o dia do perdão, né, lá em Israel. Tinha todo um conjunto de rituais para que o pecado do povo fosse expiado. No entanto, amados, aquele sacrifício, o sangue dos carneiros, o sangue dos bodes, diz lá no livro de Hebreus, eles não podem apagar os pecados. É como se, por exemplo, você tivesse uma dívida muito grande para pagar, e você não podendo pagar essa dívida totalmente, você pagava os juros dela, né? Então, aquele sacrifício seria uma espécie de juros da dívida, uma dívida impagável, mas o povo tinha que pagar pelo menos os juros, e os juros seriam o sacrifício de animais, né? Para lembrar sempre que eles tinham um débito com Deus, até que Jesus Cristo, quando ele veio, né, conforme diz o livro de Gálatas, na plenitude dos tempos, ou seja, no momento oportuno, né, desse determinado por Deus, Jesus veio e pagou a conta. Olha, nós tínhamos, o povo de Israel, né, e nós também, tinha uma conta impagável. Lembra da parábola do credor incompassivo? O cara que devia 10.000 talentos? Fizeram essa conta, né? 10.000 talentos de ouro seria equivalente a 144 anos de trabalho. Ou seja, levaria umas 2 ou 3 gerações trabalhando só para pagar a dívida, né? E o outro tinha uma dívida de 300 denários, que era o equivalente a 3 meses de trabalho. Então, olha só a diferença, né? Então, isso mostra pra gente, amados, que como aquele que devia, né, 110.000 talentos, nós temos um débito com Deus. Nós já nascemos com esse débito por causa do pecado original, né? E aí,
o povo de Israel, Deus deu um jeito ali para eles irem fazendo o sacrifício de um cordeiro, o sacrifício de um cordeiro, o sacrifício de um cordeiro, ano após ano, todo sábado, na lua nova, na festa das trombetas, na festa da Páscoa, inclusive na saída do povo de Israel do Egito, né? Houve também uma tipificação de Cristo quando eles matavam um cordeiro sem mancha, sem defeito, e aspergiam o sangue na porta, né, das casas, e aonde havia o sangue do cordeiro, a praga destruidora não chegava ali. E hoje, para nós, isso tem o mesmo efeito, né? Quem foi lavado pelo sangue do cordeiro vai ser liberto dos flagelos, né, que há de vir sobre a terra. Então tudo isso tipifica quem? Jesus Cristo. E aí Jesus, né, no momento oportuno, ele nasce de uma mulher, porque tem que ser, olha só, Jesus ele precisava nascer de um ventre materno. Não podia ser um anjo, porque a gente podia presumir, poxa, Jesus não precisava nascer de uma mulher, ele é Deus, né? Ele vinha na forma de um anjo, como o anjo Gabriel, por exemplo, que veio e anunciou para Maria que ela ia dar luz. Então Jesus poderia vir na forma de um anjo e resolver toda a parada, mas aí não satisfaria a justiça de Deus, porque Deus prometeu para Satanás, olha, Deus prometeu para Satanás que a semente da mulher esmagaria a cabeça dele, né? Então tinha que ser a semente da mulher, né? E foi por isso, amados, que o anjo chega para Maria e fala, olha, você vai dar à luz a um filho, você vai colocar o nome de Jesus nesse filho. E Maria falando, não, peraí, tem uma coisa errada aí, eu não sou casada, não tenho relação com homem algum, então tá fora de questão isso. Mas o anjo falou, não, fica tranquila, porque o que vai ser gerado em você não vai ter intervenção humana, vai ser gerado pelo Espírito Santo, portanto ele será chamado Filho de Deus. Tá dando para entender? Amém? E aí então, amado, no nascimento do Deus que se materializou, veio em carne, se identificou em grau, gênero e número com toda a humanidade, porque todo mundo que vem a esse mundo nasce de uma mulher, inclusive Jesus. Por isso que ele foi perfeitamente homem e ele foi também o homem perfeito. Amém? E foi o único, então, que pôde pagar o nosso débito a nossa conta com Deus, porque só pode pagar a dívida de alguém que não tem dívida, não é verdade? Faz sentido? Por exemplo, se eu estou todo endividado, como é que eu vou pagar a dívida de alguém? Né? Se eu estou todo enrolado em dívida, como é que eu vou pagar a dívida de alguém? Mas não, alguém para pagar a minha dívida tem que ser alguém isento de dívida. Alguém para morrer pelo meu pecado, ele não pode ter pecado. E foi isso que Jesus fez. Ele levou uma vida sem pecado, né? Simbolizando no Antigo Testamento que os sacerdotes, eles tinham que se purificar, eles tinham que escolher o cordeiro, ficava uma semana sobre as vistas do sacerdote para ver se o cordeiro não ficava doente, para ver se o cordeiro era realmente saudável. O sumo sacerdote examinava o cordeiro inteiramente, não podia ter um defeito. E aí, confirmado que o cordeiro era perfeito, então ele o sacrificava. O cordeiro é perfeito, ele o sacrificava. Agora, olha que coisa interessante, amado. Olha, tá me vindo as coisas aqui, tá? E tô falando, acho que é por revelação de Deus. Quando Pilatos, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi apresentado a Pilatos. E olha que Pilatos tinha mais autoridade naquela época do que o sumo sacerdote, porque estava nas mãos de Pilatos condenar Jesus ou libertá-lo. É ou não é? Mas olha só,
Pilatos examinou Jesus, o cordeiro, e disse para a população: eu não vejo nele crime algum. Eu não vejo nele nada, defeito algum, vamos dizer. Pode crucificar, pode sacrificar. Tudo isso é o quê? Tipo, né? Então, até Pilatos foi usado aí como um antitipo, né, do sumo sacerdote, embora Pilatos não fosse sacerdote, nem judeu ele era, né? Ele era romano. Mas ele representou ali aquele sumo sacerdote que examinava o cordeiro e via que o cordeiro não tinha defeito, e ele dizia: pode sacrificar porque esse cordeiro é perfeito. E aí Pilatos, a vida de Jesus está nas mãos de Pilatos. Eu não vejo crime algum nele. Fique o caso com vocês. Por isso que também Pilatos não absolveu Jesus, né? Porque Pilatos poderia ter falado assim: olha, vou libertá-lo porque ele não é criminoso, ele não cometeu crime algum, então acaba a sessão, ele está livre. Não, Pilatos viu: eu não vejo nele crime algum. Fique o caso com vocês. E aí Pilatos mandou vir água. O que ele fez? Lavou as mãos, ou seja, não tem nada a ver com isso. Liberou o cordeiro para ser sacrificado. Amém? Então, amados, isso não tem no livro, tá? Eu estou trazendo a coisa aqui, mas está sendo tudo gravado. Depois eu passo para você, posto no grupo. Eu já tenho até um vídeo, preparar um outro vídeo, né, da aula anterior, para postar no grupo, tá bom? Bom, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, vai dizer assim: ora, tudo isto lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, tudo que está escrito na Escritura, né, está escrito para a nossa advertência. Hoje, nós somos os mais beneficiados pelas Escrituras, né? Porque à medida que a gente vai avançando na linha do tempo, a gente vai entendendo melhor as Escrituras do que as pessoas que viveram antes de nós, né? Quer dizer, se a gente continuar lendo, esquadrinhando as Escrituras, né? Porque senão dá ruim. Quer falar? Sem falar que tem o Espírito Santo, né, que nos ajuda. Isso, o Espírito Santo, bem lembrado. Agora, o Espírito Santo falou uma coisa interessante, Tiago. O Espírito Santo, ele diz a palavra que ele nos ajuda em nossa fraqueza, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né, assim? E é ele que gera a vida de Deus em nós. Mas tem um problema aí. Qual? O Espírito Santo não invade a casa de ninguém. Quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. E o diabo, ele não entra pela porta, né? O Espírito Santo, ele, como Jesus fala, né? Eis que estou à porta aí e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas a Bíblia diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, ele vem pela janela, ele vem inesperadamente, né? Então, o Espírito Santo, ele apela para a nossa decisão, né? É você quem decide se vai querer ser orientado pelo Espírito Santo ou não, né? Então Deus, ele não viola isso em nós, mas bem colocado aí, Tiago, é o Espírito Santo que nos convence. Como eu falei, acho que eu falei semana passada, que a teologia, ela parte de Deus, né? Só existe teologia verdadeira porque o Deus verdadeiro decidiu se revelar a nós, né? E aí a gente tem duas opções: ou a gente acata essa revelação do Deus verdadeiro, que é santo e exige santidade da gente, ou a gente fala: não quero esse Deus, não, que esse Deus é muito exigente, esse Deus, ele pede perfeição, a gente não pode ter relação sexual antes do casamento, a gente não pode mentir, a gente não pode fraudar, a gente não pode, né? Não pode.
Então, o Deus que se revela nas Escrituras, ele é santo e ele diz: sejam santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E aí as pessoas podem optar por falar: não quero esse Deus não, eu quero um outro Deus. E aí então ela imagina um Deus bondoso, né? Aquele Deus é amor, então se Deus é amor, né? Ele não vai mandar o homem para o inferno, né? As pessoas não pensam assim? Esquece que o amor, para ser verdadeiro, para ser autêntico, ele requer justiça. Amém. Ele requer justiça. E a justiça, ela requer também castigo. Né? E então, o fato de Deus nos amar, né, não quer dizer que ele vai ficar passando a mão na nossa cabeça o tempo todo e acariciando o nosso pecado. Não, ele vai nos confrontar com o nosso pecado e vai descer o cajado, porque ama, né? E a Bíblia fala que Deus, ele nos corrige como um pai. Qual é o filho que o pai não corrige, não é verdade? Senão não é pai, é pai com aço. Então, assim é Deus também. E nós somos, por exemplo... Oi? Tem uma passagem que o povo fala no popular aí, né? Que o mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? O mar calmo... Acho que nunca fez bons marinheiros, né? Ah, sim. Ah, é verdade. Sem dificuldade a gente não vai saber, né? É verdade. Até porque são as dificuldades que nos forjam, né? As dificuldades, elas nos transformam em verdadeiros guerreiros, né? Em soldados mesmo. Mas vamos lá. Olha só. As figuras de Cristo no Antigo Testamento, né? Eu já falei de algumas delas. E outra figura do Antigo Testamento que é muito representativa é a figura de José do Egito. Vocês conhecem a história, né? José, filho de Jacó, ele andava certinho, né? Correto. Os irmãos dele o odiavam. E aí José, então, ele foi vendido. Ele foi vendido pelos seus irmãos por 30 moedas, né? Tem alguma coisa semelhante aí com Jesus? Ele foi vendido e ele foi parar lá na casa de Potifar, resumindo a história. E na casa de Potifar, então, ele é tentado. Jesus foi tentado? Jesus foi tentado no deserto, né? E o José foi tentado na casa de Potifar. E ele resistiu à tentação. E aí José, ele foi caluniado. Ele foi acusado, né, de tentativa de estupro, sendo que era a mulher que queria estuprá-lo, né? Na verdade, era a mulher que queria estuprar o José. E José pulou fora, deixou até a capa dele lá na mão da mulher. E aí ela teve um argumento, né? Segurando a capa de José, usou como argumento, dizendo que José queria estuprá-la. E aí José, então, ele foi para a masmorra. Ele ficou 13 anos, se eu não me engano, foi 13, né? Sei que ele ficou um bocado de tempo lá na prisão. E diz a palavra que o Senhor sempre estava com José, né? E José, ele era um interpretador de sonhos. Até que um dia Faraó soube que José era interpretador de sonhos e chamou José lá para interpretar o sonho de Faraó, né? E aí José falou dos sonhos, que ia ter 7 anos de fartura e seguido de 7 anos de fome, de miséria, né? E aí José deu um conselho para Faraó. Faraó, então, faz o seguinte: aconselho você que nos anos de fartura você guarda aí o mantimento, tal, porque quando vier a fome, o povo não vai se lembrar do tempo da fartura. E aí, nessa situação que Faraó chega para José e fala: olha, você é o cara, é você que eu vou colocar para governar o Egito, né? E realmente José, ele salva o Egito, tá? Então, José, assim, ele teve alguma similaridade com Jesus, né? Como o salvador de uma geração, né? Ali de uma situação, aquele que foi vendido, foi caluniado,
né? Mas se levantou. Mas enfim, nós temos também inclusive eu quero entrar agora numa outra parte. Enquanto Deus ele está querendo ali caminhar com o povo, dando as diretrizes para fazer o tabernáculo, né, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia de lavar, os pães da proposição, o candelabro e a arca da aliança, a arca da aliança, o povo estava lá se desviando e querendo voltar para o Egito, adorando um bezerro de ouro, né? E aí Deus fala: Moisés, desce lá porque o povo se corrompeu e eu vou consumir esse povo e eu vou fazer de você uma grande nação. Aí Moisés, olha só, outra coisa interessante, Moisés fala: Deus, não faz isso não, o que as outras nações vão dizer, né? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto e vai pegar mal o Senhor. Aí quando Moisés desce lá, meus amados, e ele vê com os próprios olhos, ele mesmo manda matar o povo. Pode olhar depois. Ele mesmo fala: olha, quem estiver do meu lado aí, mata aí cada um seu irmão, seu pai aí e tal, porque Moisés ele vai ficar indignado com a situação, né? Só que aí Moisés ele sobe de novo lá e ele vai interceder pelo povo. E nessa situação, Moisés ele vai fazer uma das declarações mais ousadas que um homem já pôde fazer na presença de Deus. Ele diz para Deus assim: Deus, perdoa esse povo, porque se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Olha só. Ousadia de Moisés, hein? Se o Senhor não perdoar esse povo... Dele é risco, hein? Oi? Botou a salvação dele em risco. Exatamente. Ele se colocou na brecha, literalmente, para interceder pelo povo. Se não, risca o meu nome do livro que escrevesse. E aí Deus ouviu Moisés: eu vou perdoar, mas no dia da minha visitação vou vingar esse povo. Ou seja, aquilo que o homem semeia, ele planta, né? Mas enfim, Deus perdoou e passou, né, essa coisa aí, mas no deserto teve tantas outras situações, né, que se eu fosse Deus eu tinha deixado o povo lá no deserto mesmo, morrer tudo lá. Mas sorte do povo que eu não era Deus. Enfim, aí então, amados, continuando, o tabernáculo foi feito. O tabernáculo então ele seria uma representação da presença de Deus no meio do povo, porque Deus queria andar no meio do povo. E aí o tabernáculo então ele vai ser um tipo de Cristo, assim como Deus ele deixou sua glória e na pessoa de Jesus ele veio habitar entre nós, no meio do povo, ele se identificou com o povo. Assim agora Deus nos utensílios do tabernáculo, né, Deus ele vai estar andando no meio do povo, ele vai estar falando com Moisés e Moisés vai estar transmitindo ao povo todos os desígnios de Deus. Amém? Pois, assim como o Altíssimo habitava visivelmente no santuário sobre a arca, também residiu na natureza humana e no tabernáculo de seu amado Filho, a saber, Jesus, né? Ele também é um símbolo de cada cristão verdadeiro e da igreja, pois Deus habita na alma de todo verdadeiro seguidor do Salvador. Então, a presença de Deus ali no tabernáculo vai tipificar também que hoje, amados, nós não precisamos de tabernáculo, nós não precisamos da arca, que a arca era o símbolo da presença de Deus, né? Não, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós hoje somos o quê? Templos do Espírito Santo. Né? Hoje, cada cristão é templo, é santuário do Espírito Santo. Então, é isso que o judeu ele ainda não entende isso, eles estão esperando o Messias até hoje, né? Mas a gente, para nós, isso está tão claro, né, amados? Está tão claro isso, a vinda de Jesus, o poder de Jesus, a transformação que Jesus opera na nossa vida, isso está tão latente, né, na nossa mente, faz tão sentido para nós, mas para o judeu não faz, porque o judeu ele espera um Messias que vai ser aquele líder que vai governar. Naquela época eles esperavam que o Messias prometido fosse alguém que os iria libertar da opressão de Roma, né, dos romanos.
mas Jesus frustrou, né, a expectativa deles. Então, os próprios judeus condenaram a Jesus, né? Eles estão esperando o Messias. Só que quando o anticristo vier, amado, eles vão, diz a palavra, né? Quem estuda um pouquinho de escatologia sabe, eles vão entender que o anticristo é o Messias, porque o anticristo, esse sim vai chegar com muito poder, ele vai chegar arrebentando, ele vai chegar promovendo a paz mundial, ele vai chegar resolvendo o problema, ele vai criar o problema e depois ele vai resolver, né? E ele vai então fazer uma aliança com Israel, diz a palavra, né, por 7 anos, e na metade desses 7 anos ele vai violar a aliança e vai começar então uma grande perseguição tanto ao povo judeu como aos cristãos da ocasião da grande tribulação. Mas sobre a grande tribulação, qualquer dia a gente fala sobre isso. Talvez eu venha dar essa aula para vocês quando vocês estiverem no 3º ano. Espero que vocês cheguem lá, né? A gente vai falar sobre escatologia. Mas, por enquanto, olha só. Outra coisa que é interessante, amados, é a cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Tinha uma cortina lá. E diz a palavra que quando Jesus rendeu o Espírito, quando ele morreu, o véu do santuário, lá no templo, se rasgou de alto a baixo. Que coisa interessante, né? Houve ali uma intervenção de Deus, porque ninguém foi lá, não foi nenhum sacerdote falando, não precisamos dessa cortina não, bora rasgar, né? Não, Jesus estava morrendo lá no Monte Calvário e no templo, no meio ali de Jerusalém, o véu do templo que separava, né, o lugar santo do lugar santíssimo rasgou. Ou seja, não houve mais necessidade do véu. Diz no livro de Hebreus que ele rasgou o véu, que hoje nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por isso que tem aquela musiquinha que canta assim, né? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Esqueci o resto. Mas é isso mesmo. Né? Ô, professor, o interessante é que fala que o véu era muito grosso, não era uma coisa fácil de se rasgar. Isso. As pessoas, né, se interpretam pensando que é um panozinho fino qualquer. Então era quase 7 centímetros, né? Se eu não me engano. Exatamente, era uma cortina que parecia uma parede. Né? Era quase uma parede ali. Então, e de alto a baixo, né? Isso. Simbolizando que o Senhor veio e rasgou de cima para baixo. Exatamente. Então, amados, olha só. Verdade, tá? Entrei. Sim, Márcio. Vou falar. Há uma simbologia também, só para complementar. Sim, pode falar. Há uma simbologia também, acerca desse peso do véu, é como se fosse o peso do pecado. É como se Deus, a mão forte e poderosa de Deus, arrancasse o peso do pecado que fazia separação entre ele e o homem. Exato. Isso mesmo. Né? Então, vocês estão entendendo, né, esse tipo e antitipo, né, a tipologia. Então, a gente vai ver assim que todos os utensílios do tabernáculo, eles tinham uma ligação com Jesus. Por exemplo, assim que você entra no átrio do templo, tem o que ali? Você se depara com a bacia de lavar, né? E Jesus, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, então o Pedro fala, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. Aí Jesus fala, olha, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí ele fala para Jesus, então me lava logo todo. Ele fala, não, vocês já estão limpos, né? Quem já está limpo não precisa lavar senão os pés. Então, a bacia de lavar, Jesus é aquele que purifica, né? Que nos purifica. E aí, o sacerdote, após ter se lavado ali na bacia de lavar, ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer, né, é se lavar. Depois ele vai lá no altar do holocausto, ele vai esfolar o cordeiro, né?
o cordeiro do sacrifício? Aquele cordeiro que já tinha ficado uma semana ali para o sacerdote ver, o sumo sacerdote ver, observar se ele não estava doente, se ele é certo da cabeça, se ele tem juízo, se ele não tem nenhum defeito. Então, e era no sábado isso, né, que acontecia. Aí o sacerdote então ia lá, matava o cordeiro e aspergia o sangue do cordeiro nas pontas do altar, né? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Está lá no livro de Hebreus, né? Hebreus, ele fala muito sobre isso. O livro de Hebreus é o que melhor interpreta o Pentateuco, é o livro de Hebreus, né? Tanto é que ele foi escrito para os crentes hebreus. Isso aí para nós também, né? E aí, amados, o sumo sacerdote tendo feito ali esse sacrifício do altar, do holocausto, ele vai entrar então ali no santo lugar. E ali ele vai ter um lugar que tem uma mesa, né? Na verdade, tem uma mesa onde ficam 12 pães, representando cada tribo de Israel, 12 pães. E Jesus ele diz: eu sou o que da vida? Eu sou o pão. Pão da vida. Isso. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tem ali o pão da proposição. Sabe o que mais que tem também ali no santo lugar? O candelabro de ouro que ilumina o ambiente, que gera luz. O que Jesus diz que ele é do mundo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Não é isso? E tem também, em frente ali à cortina, tem o altar do incenso. Esse altar ele tem que ficar constantemente exalando ali o incenso, uma fumaça. Aquela fumaça ela simboliza intercessão, oração, né? Então Jesus ele é o nosso intercessor. Então o altar do incenso, né? Que fala, o fogo arderá continuamente, não se apagará. É no altar do incenso, que simboliza as orações. Lá no livro do Apocalipse vai ter uma menção sobre isso também. Tá certo? Bom, chegou no altar do incenso, aí vamos supor que a gente está no dia do perdão, no Yom Kippur, porque além do véu, tá? Só o sumo sacerdote podia entrar e uma vez por ano. Ele não podia entrar todo dia, toda hora, a hora que quisesse, não. Ele só entrava lá no dia do perdão, que era um dia já específico. Diz a tradição que o sumo sacerdote encarregado de entrar no Santo dos Santos, no dia seguinte, que seria o sábado, na sexta-feira ele não dormia. Isso é a tradição que diz, não está na Bíblia, mas diz a tradição. E o sumo sacerdote ele não dormia na sexta-feira, por quê? Alguém sabe? Para não ter um sonho inconveniente. Olha só. Até para ele não pecar no sonho. Então você vê como a coisa era séria, né? Agora, não está na Bíblia isso, tá, amado? Diz que é uma tradição judia, então nem sei se procede ou não, mas diz que era assim. E o sumo sacerdote, ele então, diz a tradição também, tá, que ele usava uma roupa que tinha uns sinos na orla das mangas, né? Na roupa. Tinha aquele sininho que quando ele andava fazia barulho. E aí quando ele entrava no Santíssimo Lugar, e se ele tivesse em pecado, se Deus não aceitasse o sacrifício, ele morria ali dentro. Então, se o sininho parasse de tocar, pode tirar o homem porque ele morreu. Porque ele entra lá com incenso, né? Fazendo aquela fumaça lá no Santíssimo Lugar. E lá ele ia oferecer o sangue do cordeiro e ia aspergir o sangue sobre a arca, a tampa da arca que se chamava propiciatório. A tampa da arca, propiciatório. E ele aspergiu o sangue do cordeiro ali. E aí então ele voltava. E aí Israel entrava em festa porque Deus aceitou o sacrifício.
Mas aí, amados, resolveram criar uma estratégia para se prevenir, né? Então, diz também a tradição que eles amarravam uma corda no tornozelo do sumo sacerdote, para quando o sumo sacerdote entrasse ali no Santo dos Santos e os sininhos parassem de tocar, eles puxavam o sumo sacerdote porque Deus o havia matado, né? Porque não podia entrar lá, né? Então, diz a tradição, né? Não tem na Bíblia isso de amarrar a corda. Do sininho tem, tá? Mas amarrar a corda não tem na Bíblia. Mas a tradição consta isso. Então, isso mostra, de qualquer forma, para nós que como era sério esse trabalho, né, ali. Deus levava muito a sério, era Deus habitando no meio do povo. Então, o sacerdote não podia o sacerdote não podia casar-se com mulher divorciada, ele não podia casar-se com viúva, se eu não me engano, não, com viúva acho que podia. Ele não podia casar-se com prostituta, ele não podia, tinha umas restrições que o sacerdote da linhagem de Levi, né, todo sacerdote era da linhagem de Levi, que ele não podia se casar, né? Assim, não podia se casar com alguém que não fosse virgem ou, né, que não fosse boa índole, né? Certo? Bom, falei, né, dos utensílios e tal. Agora tem um outro fator também que eu queria expor para vocês. Deixa eu ver aqui. É o seguinte, lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar um cidadão há muito tempo, contemporâneo de Abraão. Estou digitando aqui só para eu localizar onde é que está. Não. Alguém contemporâneo de Abraão que deixa eu ver aqui. Contemporâneo de Abraão, eu já falei, né? Que se encontrou com Abraão. Deixa eu ver se... eu vou demorar um pouco para achar aqui, então não vou procurar não. Mas vocês devem lembrar, ou depois vocês procuram no YouTube, né? Melquisedeque. Alguém já ouviu falar dele? Melquisedeque, ele é mencionado pela primeira vez na Bíblia no capítulo 14 ou 15 de Gênesis, se eu não me engano, né? E Abraão, ele está vindo de uma guerra que ele tinha ido lá resgatar Ló, seu sobrinho, né? Ló tinha tido uma guerra lá na cidade de Sodoma e Gomorra, e Ló foi levado cativo antes de Deus destruir. E aí Abraão foi lá resgatar seu sobrinho, né? Travou a guerra lá e venceu a guerra. E aí, quando Abraão estava voltando para casa, sai ao encontro dele um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Esse Melquisedeque, diz a palavra que ele era sumo sacerdote e ele era também rei de Salém, uma cidade que depois veio se chamar Jerusalém. Isso milhares de anos antes, né? E esse Melquisedeque, a Bíblia diz que ele não teve início de dias, ou seja, ninguém sabe da linhagem dele, da família dele, filho de quem que ele era e tal, né? E ele também, ninguém sabe como foi que ele morreu. Então, esse Melquisedeque, ele apareceu ali na vida de Abraão, e do jeito que apareceu, desapareceu.
E no livro de Hebreus a gente vai dizer que Jesus Cristo, ele foi constituído sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora que interessante, porque Melquisedeque, ele era sumo sacerdote, mas ele não era da linhagem de Abraão. E era em Abraão que ia começar toda uma revelação de Deus ali em Canaã. E Abraão, provavelmente, ele pensava que em Canaã não tinha ninguém que temesse a Deus, mas de repente aparece lá na frente de Canaã um homem chamado Melquisedeque que fala assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos, e bendito seja o Deus Altíssimo de Abraão. Então ele se identifica com Abraão, e pela primeira vez na história da Bíblia, Abraão então inaugura o dízimo. Antes disso não se dava o dízimo. E diz a palavra que Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque. Quando você entrega o dízimo para alguém, deixa eu só fazer uma coisa aqui, amados, que senão... Aqui. Quando você entrega o dízimo para alguém, você está reconhecendo a soberania daquela pessoa, que aquela pessoa te dá provisão. Por exemplo, você entrega o dízimo para Deus reconhecendo que a tua provisão vem de Deus. Certo? Faz sentido? Né? O nosso dízimo, as nossas ofertas, elas são uma demonstração da nossa dependência de Deus. Então, quando Abraão ele vai entregar o dízimo para Melquisedeque, ele está considerando-se inferior a Melquisedeque, dizendo: Melquisedeque é o sumo sacerdote superior a mim. E diz a palavra que no livro de... que eu estava lendo ali, mas não é o texto que eu queria. No livro de Hebreus, que Jesus ele se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, segundo a linhagem de Melquisedeque. Jesus, olha, todo sacerdote até então, ele era constituído de levitas, os levitas da tribo de Levi, tinha que ser da linhagem de Arão. Só um minutinho só para não perder a linha, tá? Mas segura aí. Da linhagem de Arão. E Jesus, ele foi considerado sumo sacerdote, mas Jesus, ele não era levita, Jesus era de Judá. Ele era da tribo de Judá, descendente de Davi, né? Da qual nunca se levantou sacerdotes. Mas Jesus, então, ele se tornou sumo sacerdote, não segundo a ordem dos levitas, mas de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque, que naquela ocasião era um tipo de Deus, era uma espécie de teofania, né, que a gente chama de teofania, né? Então é interessante, né, esse detalhe. E aí ele diz aqui: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a promessa da nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Amém? Era esse o detalhe que eu queria passar. Fala, Márcio. Então aquela ordem, então essa conotação, segundo a ordem de Melquisedeque, clareia para mim. Então, segundo a ordem de Melquisedeque, é uma linhagem espiritual, não se trata de uma linhagem física. Exatamente. Ele veio da tribo de Judá. Isso. Exatamente. Né? De Levi, né? Isso, porque assim, Deus, ele constituiu os levitas para oficiarem no tabernáculo, porque quando Moisés desceu do monte lá, na ocasião do bezerro de ouro, a tribo de Levi foi a única que não se envolveu ali, entendeu? E Deus então disse, os levitas, por eles não terem se envolvido nessa maracutaia, claro que Deus não usou esse termo, né? Eu estou usando, nessa questão, né? Então, os levitas, então, eles foi uma tribo escolhida por Deus para cuidarem do tabernáculo. Eles seriam, então, responsáveis pela organização do culto ao Senhor, os levitas.
né? Mas Melquisedeque, ele viveu na época de Abraão, ou seja, na época de Abraão não existia levita, Arão nem existia ainda, né? Então, mas já tinha um sacerdote ali, que era o Melquisedeque, que ninguém sabe de onde ele veio e ninguém sabe para onde ele foi depois. Só diz que ele era rei de Salém e era sumo sacerdote do Deus Altíssimo, né? E não se sabe mais nada, absolutamente nada a respeito dele. E foi uma pessoa importante na vida de Abraão, porque Abraão deu a ele o dízimo. Olha, gente, para Abraão dar para Melquisedeque o dízimo, né, de tudo que ele possuía, então é porque ele viu em Melquisedeque alguma coisa que ele não viu em mais ninguém, entendeu? E aí, no livro de Hebreus, a gente vai ver que Jesus ele se tornou sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, segundo a ordem, né, a linhagem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. A verdade é essa, né? Ele se tornou então um sumo sacerdote superior, de uma linhagem superior ao sacerdócio levítico. E aí então, é claro, é tão superior a esse sacerdócio, porque o sacerdócio levítico, ele cobria os pecados, né? Ele cobria os pecados que ano após ano tinha que ter aquela continuidade. Mas Jesus não. Quando ele morreu por nós, ele cancelou todo escrito de dívida, diz lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, se eu não me engano. Ele cancelou todo escrito de dívida que nos era contrário e encravou-os na cruz. E Jesus, então, quando ele ressuscita, olha só, outro mistério legal. Quando Jesus ressuscita, Maria Madalena, ela vai lá, ela vai querer abraçar Jesus, né? Porque ela pensa que Jesus, primeiro, ela pensa que Jesus é o jardineiro, né? Ela fala, Senhor, se o Senhor sabe onde é que colocaram o meu mestre e tal, porque ele não está no túmulo e tal, se o Senhor souber, me fala aí para que eu possa ir lá e trazê-lo e tal. E aí Jesus então chama ela pelo nome e ela reconhece, né? Rabone, que quer dizer mestre. E aí ela vai abraçar Jesus e Jesus fala, não me toque porque eu ainda não subi. E é muito emblemático essa questão, amado, porque Jesus ele não podia ter, assim, penso eu, ele não podia ter contato com o ser humano, porque ele tinha que subir, se apresentar diante de Deus, ou seja, apresentar a Deus o sacrifício, como alguém que chega lá a Deus e fala assim, está consumado, que ele falou na terra, né? Está consumado. Aí ele ressuscita no terceiro dia e ele vai para Deus. Ele volta. Né? Mas ele diz para Maria, mas olha, diga aos meus irmãos que eu estou subindo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E se dirijam a Galiléia e lá vocês me verão. É muito emblemático isso, né? O fato de Jesus não poder ser tocado no momento que ele ressuscita, porque ele ainda não subiu, porque ele vai subir, ele vai entrar no tabernáculo celestial, é o que a gente entende pelo livro de Hebreus, né? No tabernáculo celestial, vai se apresentar diante de Deus, né? O sacrifício vai precisar ser aprovado, e aí Jesus então, ele desce, ele reúne os discípulos, ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e soprou neles o Espírito Santo. E aí Jesus vai dizer, agora vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Existe história mais linda do que essa? Não existe, né?